Olá pessoal, nesse vídeo eu gostaria de fazer uma reflexão com você sobre a reforma trabalhista. A finalidade principal é que tem muita gente que não entendeu como essa reforma trabalhista tira os direitos do trabalhador. Existe uma conversa que essa reforma trabalhista não destrói a CLT, que ela simplesmente dá para o empregador e para o empregado condição de negociarem fora da CLT. Então eu gostaria de fazer duas analogias com você para que você concordasse comigo se realmente isso não é uma destruição da CLT. Vamos pensar que você tem dois caminhos para chegar até uma cidade. Um dos caminhos você paga pedágio, o outro caminho você passa de graça. Você vai concordar comigo que, obviamente, você nunca vai utilizar o pedágio se você puder passar naquele caminho gratuitamente. A outra forma é você imaginar que você tem duas padarias. Se você vai numa padaria, você vai conseguir o mesmo pão de graça. Na outra padaria, você tem que pagar. Concorda comigo também que você vai procurar aquela padaria onde o pão é de graça. Assim funciona essa reforma trabalhista, assim funciona a lei da terceirização. O que acontece na realidade, gente, é que apesar de existir a CLT nesse momento não é mais obrigatória. A CLT agora é uma opção. E para com essa ilusão sua de que o mesmo empregador que antes te pagava um direito, porque era obrigado, agora vai querer te pagar mais do que aquele direito, ainda que não seja obrigado. Não faz muito sentido, né? Mas agora vamos imaginar a coisa que é mais importante na CLT que você ainda não entendeu. A coisa mais importante da CLT é a irrenunciabilidade dos direitos. A irrenunciabilidade dos direitos tira do empregador o direito de negociar. Aí você pensa, isso faz com que menos pessoas consigam empregos. Será que realmente isso a longo prazo vai significar um ganho para a sociedade brasileira? Porque no momento em que o empregado e o empregador entram em negociação, a gente tem de um lado uma pessoa que não necessariamente é mais rica, mas tem o poder de decidir se emprega ou não. Digamos que existem poucos empregos para muitos empregados numa realidade de desemprego que a gente vive hoje. E nessa realidade, o empregador pode virar e falar coisa do tipo, olha, eu não vou pagar suas férias, eu não vou pagar seu 13º e eu não vou pagar seu FGTS, você tem que aceitar, senão eu não te contrato. O interessante é que dentro do regime da CLT, isso é impossível. O empregador nem tenta negociar porque o empregado pode aceitar, mas não vai ter valor. O que significa que se o empregado virasse e falasse com o empregador no regime da CLT, olha, eu preciso do meu emprego, eu estou em dificuldade financeira, então eu não quero receber FGTS, eu não quero receber 13º, eu não quero receber férias. Dentro da CLT, ainda que o empregado assine um documento abrindo mão disso tudo, ele não abriu mão legalmente. Se ele correr na justiça, ele recebe isso tudo. E qual que é o resultado? O resultado é que o empregador nem tenta tirar esses direitos do empregado. A realidade é que quando o empregador tem o poder de negociar, igual vocês, principalmente o pessoal que apoia a direita, hoje está comemorando, imaginando, olha, o que aconteceu é que agora o empregado e o empregador vão ter condições de negociar. Você não pode reduzir a realidade da sociedade brasileira a uma mercearia onde você conhece o dono e você trabalha com o dono e você sabe que ele não pode empregar mais pessoas, porque na realidade dele, a CLT está atrapalhando. Você tem que imaginar um Brasil industrializado, onde grandes indústrias vão começar a utilizar isso como artifício para, digamos que, explorar a sociedade brasileira. Imagina que um Carrefour, é um exemplo que veio na minha cabeça agora, um Carrefour vira para todos os funcionários agora e fala, olha gente, eu só vou manter vocês se eu não pagar fundo de garantia, se eu não pagar 13º e se eu não pagar férias. Se os empregados podem aceitar isso, porque agora eles vão trabalhar de forma, entre aspas, terceirizada, bem, eles vão aceitar isso porque se eles não aceitarem isso, vai ter uma fila de pessoas procurando emprego lá fora. Então aí você imagina, nossa, mas isso é muito fácil porque agora esses empregados podem sair do Carrefour e procurar emprego, por exemplo, no Extra. Gente, não é tão fácil assim porque o Extra vai estar fazendo a mesma coisa, porque a finalidade de qualquer empresa, pessoal, é potencializar lucro. E a finalidade do patrão, não que o patrão seja maligno, mas a finalidade de qualquer empreendedor é ganhar o máximo de dinheiro possível. E uma das formas de fazer a empresa ganhar dinheiro é pagando pouco os funcionários. Então, infelizmente, esse poder de negociação agora equilibrado entre o funcionário, que é uma pessoa muito pequena, perto das empresas, faz com que o funcionário perca a capacidade de negociação e faz com que o empregador cada vez mais empurre a negociação contra o funcionário e a favor dele.
a curto prazo, né, isso pode sim resolver o problema do grande desemprego que a gente está vivendo, que foi um desemprego causado exatamente para justificar essas medidas. Vamos lembrar, né, que a mídia ficou falando em crise constantemente, fez a gente parar de comprar, porque nós paramos de comprar, a sociedade parou de produzir, o desemprego entrou numa espiral e depois de 3 meses as pessoas pensaram, gente, que crise é essa que há tempos atrás eu não estava em crise? Você não estava, mas agora porque você acreditou que estava em crise e parou de comprar, você entrou em crise. Mas voltando para o papo do desemprego, voltando para o papo do seguro-desemprego, vamos pensar. Imagina agora que nessa realidade de terceirização, o Brasil volta a empregar pessoas, só que cada vez mais as empresas vão pressionar os salários para baixo. Então vamos pensar que hoje um funcionário, juntando todos os direitos trabalhistas, que é 1 mês que você recebe a mais por causa das férias, com o adicional de 1/3, você recebe um salário a mais no final do ano por causa do seu 13º e você recebe 8% do seu salário todo mês como depósito para fundo de garantia. Tudo isso vai sumir. No primeiro momento, isso pode até ser adicionado no seu salário como uma espécie de ludibriação para que você pense, eu estou ganhando, eu posso receber agora meu fundo de garantia, meu 13º e minhas férias, tudo diluído no meu salário. Só que com o tempo, o valor do seu salário vai se equilibrar pela lei da oferta e da procura, que é lógico, né, gente? Muitas pessoas procurando emprego, o valor do emprego cai, o patrão tem poder de oferecer menos e conseguir trabalhadores para trabalharem menos. Agora o patrão não tem mais problema de mandar embora porque todo mundo é terceirizado. Então hoje ele está pagando 400 por mês, mas amanhã uma determinada empresa começa a oferecer terceirizados por 350, ele vai pagar 350. Então você pensa, não, você está querendo dizer que o patrão é malvadão? As pessoas são egoístas. O que acontece é que cada empresa fazendo isso isoladamente, ela vai tentar maximizar os lucros dela, mas na realidade da sociedade como um todo, a partir do momento que aqueles empregados daquela empresa estão ganhando menos e os empregados da outra empresa estão ganhando menos, a economia só vai descer, porque aqueles empregados são as pessoas que compram na economia. Imagina o seguinte, a partir do momento que todas as empresas desesperadamente tentam abaixar o salário dos funcionários para que elas isoladamente tenham mais lucros, elas fazem a sociedade como um todo ganhar menos. E quem ganha com essa brincadeira? Empresas do grupo Fiesp que trabalham vendendo para o mercado de fora. Elas não dependem dos funcionários brasileiros ganhando bem para comprar no mercado brasileiro. Elas dependem dos funcionários brasileiros baratinhos porque elas produzem no Brasil para vender no exterior e eles gastam o dinheiro deles no exterior. Enfim, espero que você use isso como reflexão, espero que você não fique muito apegado à ideia de o que ele está falando é de esquerda, por isso eu não vou considerar. Procura na sua mente se isso faz sentido, porque você ficar polarizado, pensando que tudo que está acontecendo no Congresso hoje é bom para o Brasil, se está vindo das mãos dos políticos mais corruptos da nossa história, você tem que concordar comigo que não pode ser coisa boa, né? Se está vindo das mãos daquelas pessoas que são patrocinadas por grandes empresas, o que te faz pensar que essas medidas vão valorizar os trabalhadores? Mas enfim, muito obrigado por ter assistido e até mais.